Escravidão. Se tem algo que mancha a história da humanidade em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer sociedade, foi a escravidão. E ela, infelizmente, existe até hoje. Você vai encontrar aqui mesmo no Brasil pessoas que trabalham em condições subhumanas, que não recebem nem salário e que são verdadeiros escravos. Mas existe um outro tipo de escravidão tão grave, tão incômoda quanto a escravidão humana. É a escravidão que você faz de si mesmo. E é isso que nós vamos falar hoje nessa palavra. Então abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Eu vou fazer algo diferente hoje. Eu vou ler em 3 versões. É só um verso, né? Então eu vou ler em 3 versões diferentes para que a gente possa aprender ainda mais o texto. A primeira versão que eu vou ler é a versão mais conhecida, Almeida Revista e Corrigida, a versão da imprensa bíblica brasileira. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, nessa versão diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A segunda versão é a versão mais nova, mais moderna, da editora Mundo Cristão, é a nova versão transformadora, e ela diz assim, 1 Coríntios 6,12 na NVT, nova versão transformadora: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Terceira e última versão de 1 Coríntios 6,12 é a versão da Sociedade Bíblica Brasileira chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ou NTLH. A NTLH traz assim, 1 Coríntios 6,12. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Ao longo dos 16 capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos acompanhar e entender os esforços de Paulo em ajudar os cristãos da igreja de Corinto. Lá, eles já não seguiam de forma correta os ensinamentos de Deus dados pelo próprio apóstolo quando ele esteve lá na cidade de Corinto. A doutrina bíblica estava sendo, a doutrina cristã, melhor dizendo, a Bíblia, eles só tinham ainda o Velho Testamento, né? Mas a doutrina estava sendo praticada de modo errado. Havia desunião e algo terrível acontecendo dentro da igreja: imoralidade sexual. Os crentes da igreja em Corinto haviam entendido de modo errado um dos conceitos mais fundamentais da fé cristã. É o conceito da liberdade. A liberdade que eu e você, a liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Para os crentes da igreja em Corinto, como eles estavam libertos por Jesus, qual que era o pensamento deles? Estamos livres, libertos, então vamos fazer tudo o que queremos. Acontecendo até um grave caso de incesto dentro da igreja, conforme nós encontramos no capítulo 5, verso 1, que diz o seguinte: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrastra. Que coisa terrível acontecia dentro de uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo.
Os crentes achando que estavam livres, que tinham liberdade, podiam fazer qualquer coisa. E houve esse caso terrível desse incesto, desse homem que manteve um relacionamento sexual com a própria madrasta. Paulo então combate essas práticas tão contrárias à palavra de Deus, práticas essas que o apóstolo diz que nem mesmo os pagãos praticam. Pagãos aqui são aqueles, você sabe muito bem, que não são cristãos. Paulo está tão estupefado, está tão preocupado, está tão alarmado, que ele cita que o problema, a liberdade que eles estão levando de um modo errado na igreja em Corinto, estão praticando coisas que nem mesmo os que não são cristãos, os pagãos praticam. Isso é terrível. E Paulo diz que não é bem assim a liberdade que Cristo nos dá. Aliás, é bem o oposto. Acompanha comigo agora o seguinte raciocínio do texto. A palavra grega que Paulo usa para dominar, usada na Almeida, Revista e Corrigida que nós lemos, e que na nova versão transformadora e na nova tradução da linguagem de hoje foi traduzida por tornar-se escravo, é a palavra exousia, que também pode ser traduzida como poder, de eu posso, no Novo Testamento. Agora, perceba, esse poder de exousia, usado em 1 Coríntios 6,12, que é traduzido por dominar ou tornar-se escravo, é uma forma de poder que corresponde ao poder de não fazer o que você tem a capacidade de fazer. Pegou a visão? Paulo, quando diz, em 1 Coríntios 6,12, que as coisas não nos podem dominar, que elas não podem nos deixar, nos tornar escravos, ele está usando uma palavra que significa que você tem o poder de não fazer o que você tem a capacidade de fazer. Em outras palavras, resumindo muito bem isso tudo que eu falei até aqui, Paulo está dizendo o seguinte: você tem o poder de dizer não. Percebeu? Você, meu amado, você, minha amada, tem em Cristo Jesus a liberdade, o poder de dizer não. É o poder que você tem para dizer não àquilo que você sabe que não está certo, mas que parece que domina a sua vontade, que domina os seus desejos, que domina a sua vida. É o poder de dizer não ao interminável desejo que as pessoas têm, que a humanidade tem, de querer sempre mais e mais e mais e mais e mais. E é isso justamente o que a sociedade de hoje, o que o mundo de hoje, o que as redes sociais, o que as mídias, o que as filosofias atuais ensinam, proclamam, vociferam para todos, especialmente para os nossos jovens. Há uma proclamação, um ensino do seguinte: olha bem, você pode ser tudo que você quer, mais e mais. Você pode querer tudo que você quer, mais e mais. Você pode sentir tudo o que você quer, mais e mais. Você pode experimentar tudo o que você quer, mais e mais. Você pode ser quem você quiser, e isso só depende de você. Não, não pode. Você não pode ser assim. E por que que eu afirmo
categoricamente, afirmam com tanta certeza que você não pode ser o que você quer, que você pode querer tudo que você quer, que você pode querer experimentar tudo que você quer, que você pode querer sentir tudo que você quer. Porque se você fizer assim, com certeza, com toda certeza, você irá ser contra ao maravilhoso, ao poderoso, ao abençoador propósito que Deus tem para você, que Deus tem para a sua vida. Você não pode ser assim, porque os desejos mais profundos da alma humana, os anelos mais intrínsecos do nosso ser, sempre são pecaminosos. A natureza humana vai sempre querer os desejos do pecado, os desejos da carne, e não vai anelar os desejos santos de Deus. Se você for colocar diante de você uma escolha, muito provavelmente você vai pender para o lado da vontade humana e não da vontade de Deus. Embora você saiba que a vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável, mas a carne vai falar muito. Por isso que Paulo até fala da luta contra a carne, do espírito contra a carne. Agora atenta para mim o que o próprio Paulo disse lá em Romanos capítulo 7, a partir do verso 14. Abre aí a sua Bíblia, Romanos 7, a partir do verso 14 até o 24. Eu vou ler. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, porque fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Olha só o que ele diz aqui. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. O verso 19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, enquanto esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Por isso, meu amado, eu, pela Bíblia Sagrada me ensinando, afirmo e entendo que você não pode ser o que você quer, você não pode experimentar o que você quer experimentar, você não pode perceber, sentir os desejos que você quer, porque são maus, porque é pecado. Pastor, eu sou jovem, eu quero experimentar todas as coisas da vida, eu quero ter todas essas experiências, porque afinal o que vale é a intenção. Não é isso que dizem por aí? O que vale é o amor. E além do mais, tem muita coisa aí na Bíblia que eu acho que não tem nada a ver. Afinal, a Bíblia foi escrita mais de 2000 anos atrás, e hoje a realidade da sociedade é bem outra, é bem diferente. Aliás, alguém não disse recentemente que a Bíblia tem que ser atualizada? Meu amado, minha amada, deixa eu te falar uma dura, porém simples verdade. Se a Bíblia diz que é pecado, a tua opinião não importa. A tua opinião não importa. É pecado e pronto. É pecado e ponto. Pois afinal, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. A verdade é essa. Quando você se permite, você se torna escravo de sua permissão, de sua permissividade, e vai consequentemente querendo mais e mais e mais e mais, e vai afundando, 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 afundando. O Salmo 42, verso 7, você sabe bem o que diz lá. Um abismo chama outro abismo.
Quantos começaram só com um pequeno trago e um cigarro de maconha e hoje são escravos das drogas nas Cracolândias, parecendo lixo humano? Quantos começaram só com um pequeno vídeo e hoje são escravos da pornografia da internet? Quantos começaram só com um olhar, com um pequeno flerte? Afinal, que mal faz isso, não é mesmo? Uma olhadinha. Mas hoje estão escravos da culpa de um casamento arruinado ou que arruinaram a família de outra pessoa por causa de um adultério. Se você está afundando nesse abismo do quero mais e mais e mais, se você é escravo dos seus desejos, de sua concupiscência, de seus pecados, é isso que você tem que fazer para se libertar. Preste atenção. Só a sua vontade não é o suficiente para ser liberto da escravidão do pecado. Vou repetir, só a sua vontade não é o suficiente para ser liberto da escravidão do pecado. Só o seu querer não tem poder o suficiente. Você deve se render ao Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus tem o poder e te dá o poder de o libertar de seus pecados, de te dar forças em suas fraquezas. Perceba, a verdadeira liberdade não consiste em conseguir saciar todas as nossas vontades, mas sim em ter a capacidade interior do coração de não ser escravizado por nossos desejos. Sêneca, que foi um filósofo estoico, ele disse certa vez: é livre quem deixou de ser escravo de si mesmo. Um outro acontecimento bem interessante, certa vez um fumante inveterado perguntou ao grande evangelista Dwight Moody se ele poderia citar um só versículo da Bíblia contra o cigarro. Sabe o que Moody respondeu para ele? Contra o cigarro? Nunca vi. Mas eu posso lhe citar um versículo da Bíblia a favor do cigarro. A pessoa olhou assim para Moody, então diz aí. E Moody citou Apocalipse 22:11. Continue o imundo ainda sendo imundo. Liberte-se da escravidão de si mesmo. Deixe o Espírito Santo do Senhor, o poder dele, te libertar dos vícios, do querer mais e mais, da sua vontade, e receba e viva na poderosa, perfeita e gloriosa vontade de Deus. Vou terminar com a seguinte história. O grande pintor Leonardo da Vinci levou muitos anos para pintar um dos seus mais famosos quadros, a Santa Ceia. Em vão ele procurava um modelo apropriado para ser a face de Jesus. Então ele encontrou em uma igreja um cantor de um coral, e os traços nobres daquele cantor lhe chamaram a atenção. Então imediatamente Da Vinci chamou o rapaz, o nome dele era Pietro Bandinelli, para posar para o quadro que deu a Jesus a fisionomia do rapaz. O quadro não acabou aí. Por muitos anos, Da Vinci continuou a pintar esse quadro da Santa Ceia. E os discípulos estavam quase todos prontos. Só faltava, sabe quem? Esse aí mesmo que você pensou, o modelo para o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Da Vinci então teve uma ideia: vou passar e andar pelas ruas de Roma procurando um rosto adequado. Olhar cada um, olhar as pessoas, os mendigos, e finalmente ele achou a pessoa com o rosto certo. Era o rosto de um sujo, esfarrapado mendigo com uma expressão ameaçadora em seu semblante. Ele estava parado em uma esquina e Da Vinci chegou para ele e o convidou para servir de modelo. Ele imediatamente aceitou: vou ganhar algum dinheiro. Mas olha só, que terrível. Quando o pintor contemplou os traços do mendigo com mais atenção, ele tomou um susto. O pincel caiu da mão. É isso mesmo que você está pensando. Aquele mendigo tratava-se do mesmo Pietro Bandinelli, cujo bonito rosto, alguns anos antes, o pintor já havia usado como modelo para o rosto do Salvador. Enquanto ele estava no coral, o rosto dele serviu de molde para o rosto de Jesus no quadro da Vinci da Santa Ceia. Mas depois que ele virou mendigo por causa do pecado, por causa do vício do álcool, por causa do vício do jogo, o rosto dele virou modelo para um bandido
para Judas. Aquele homem desceu degrau por degrau, até que seu rosto mais parecia o de um homem mau do que do Salvador. É isso que a liberdade dos desejos do homem faz com as pessoas. Amado, liberte-se em Cristo Jesus. Busque a vontade de Deus para a sua vida e certamente você viverá livre de verdade, livre para ser o que Deus quer que você seja. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te liberte. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra, que quem a assistiu agora possa ser liberto e ser liberto dos vícios, ser liberto, ó Pai, dos seus desejos, de ser escravo de si mesmo, para a liberdade verdadeira em Cristo Jesus. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, meu querido. Sempre lembrando aqui no final, para que você possa nos ajudar e compartilhar, né, o nosso canal, compartilhar esse vídeo. Não esquece aqui, ó, se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe o link, mande pelo WhatsApp, manda pelo Facebook, manda para todo mundo, para que essa palavra também possa abençoar muitas outras pessoas. Nos ajude a chegar até 1000 inscritos até o final desse ano. Tá certo, então? Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus assim permitir. Amém.